Exercício 23:35. Um fio muito longo tem uma densidade linear de carga lambda. Utiliza-se um voltímetro para medir a diferença de potencial. Quando o terminal do voltímetro é colocado a 2,50 centímetros do fio e outro a 1 centímetro mais perto do fio, a leitura é de 575 volts. Item A, qual o valor da densidade lambda? Item B, se colocarmos um terminal a 3,50 centímetros do fio e outro a 1 centímetro mais próximo, o voltímetro lerá 575 volts? Se não, a leitura é maior ou menor que 575 volts. Item C. Se colocarmos ambos os terminais a 3,50 centímetros do fio, mas a 17 centímetros um do outro, qual será a leitura do voltímetro? Muito bem. Pessoal, então chegou a hora de um exercício um pouquinho mais desafiador, certo? Onde nós temos uma barra infinita, certo? Com uma densidade lambda, densidade essa que a gente não conhece. Bom, então vamos imaginar que nós estejamos no laboratório, onde tenha essa situação aqui, e que a ideia é que a gente calcule, determine experimentalmente, tá certo? A densidade de carga de uma barra carregada, considerada infinita, né? Vocês devem lembrar, essas discussões a gente faz cotidianamente, que considerar uma barra infinita, evidentemente, não é uma coisa real, é uma modelagem matemática, é uma abstração, tá certo? E quando que a gente pode fazer isso? Quando as medidas, né, que nós estamos tomando aqui são sempre muito menores, né, essas distâncias muito menores do que o próprio tamanho da barra, correto? Então aí, evidentemente, nós podemos considerar, tá certo, nesse limite como sendo infinita. Então, é uma modelagem matemática. Então, vamos imaginar que nós estejamos no laboratório, tenhamos esse problema aqui, uma barra, e a gente pega um voltímetro, tá certo? E pega dois pontos, né? 2,5 centímetros em relação a isso, e 1 centímetro abaixo, ou seja, 1,5 centímetros da barra, né? A gente coloca o potencial aqui, né? O potenciômetro aqui e aqui, e nós medimos uma diferença de potencial de 575 volts. Tá? Então, com isso, nós vamos calcular a densidade, tá certo? E através desse modelo, tá certo? Determinar, então, qual a quantidade de carga que a gente pode ter ali, tá certo? Então, muito bem, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos lembrar que isso aqui é uma barra infinita e que nós conhecemos, tá, o potencial dessa barra infinita. Isso já foi calculado, tá certo? Nós já fizemos isso. A modelagem, tá certo? É quando a barra é infinita, você utiliza-se da lei de Gauss, calcula o campo, integra o campo e obtém aquela funçãozinha logarítmica, né? Então, já vou colocar o resultado, não há necessidade de fazer novamente, isso já foi feito, certo? Então, o potencial, certo? Uma barra infinita é uma função que é dada por lambda, né? Sobre 2π ε0, logaritmo, né? Eu vou colocar aqui R sobre R, tá? Esse R é a distância que vai da barra até o ponto onde estamos medindo esse potencial. E esse R é uma constante de referência, certo? Vocês talvez estejam lembrados de quando nós fizemos isso aqui, a nossa condição de contorno, de potencial tendendo, quando R tende a infinito, o potencial vai para zero, não é obedecida aqui. Então nós tivemos que inventar uma outra condição de contorno, né? Mas é uma condição auxiliar, vocês vão perceber, ela nem vai entrar na nossa solução como não deveria entrar mesmo, bem? Ótimo. Então, eu tenho esse potencial e vocês percebam, pessoal, aqui, olhando matematicamente, eu tenho um logaritmo e a minha variável está aqui no denominador. Então, à medida que eu avanço, quer dizer, que eu me afasto, tá certo? Da minha barra, esse R aqui vai aumentando, e à medida que ele vai aumentando, esse número vai ficando menor, tá certo? Então, o potencial vai caindo. À medida que eu vou me aproximando da barra,
a tendência do potencial é aumentar. Como eu tenho aqui uma diferença de potencial que é positiva, automaticamente eu vou fazer esse meu ΔV aqui como sendo potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Tá legal? Tá certo? Usando justamente essa ideia que tem aqui no logaritmo, essa propriedade matemática dele, né? Quanto mais próximo eu estiver da barra, maior vai ser o valor de V. Perfeito? Perfeito? Então, acho que isso é bastante claro. Né? Então, vamos usar aqui a nossa DDP, né? Então, a nossa diferença de potencial, certo? Vai ser calculada assim, ó. ΔV vai ser o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Tranquilo? Então, eu vou chamar de RB e RA, né? Então, ficaria lambda sobre 2π epsilon zero, certo? Ln de R sobre RB, certo? Menos lambda sobre 2π epsilon zero, logaritmo de R sobre R. Perfeito? Eu posso fatorar aqui todas essas constantes e eu tenho aqui uma diferença de logaritmo, né? R sobre RB menos Ln de R sobre RA. Tá? Não nos esqueça, a gente não é só não esquecer que esse R aqui é só uma variável auxiliar, como vocês vão perceber agora. Perfeito? Como eu tenho uma diferença de logaritmo, usando a propriedade, meu ΔV, que é VB menos VA, né? Tá certo? Vai ser lambda sobre 2π epsilon zero, correto? Né? Logaritmo da razão entre eles, ou seja, R sobre RB dividido por R sobre RA. Perfeito? E aqui vocês percebem, vão ver, né, que o nosso R vai cancelar, certo? Então, lambda sobre 2π epsilon zero, Ln, né, de RA sobre RB. Muito bem. Como fisicamente, né, a gente só calcula, obtém mesmo na prática diferenças de potencial, observem que essas variáveis auxiliares, né, são descartadas, né, elas desaparecem aí na nossa continha. Moçada, né, tá aqui o nosso resultado. Eu tenho a diferença de potencial, essa constante eu conheço, esses dois números eu conheço, sabe? Portanto, eu conheço o meu lambda. Né? Observe então que o meu lambda pode ser calculado substituindo os valores aqui. Então, quem é meu lambda? Sabe? É ΔV sobre, né, 1 sobre 2π epsilon zero, né, logaritmo de RA sobre RB. Perfeito? Se vocês multiplicarem por 2 aqui e aqui, vocês vão obter o 9 vezes 10 a nona, vezes 2, a diferença de potencial de 500, ó, ficaríamos com 575 volts, dividido, certo? Por 18 vezes 10 a nona, porque 18, né? Multiplica por 2 embaixo, 1 sobre 4π epsilon zero, com 2 em cima, 9 vezes 2, 18, né? Logaritmo de RA, que é 2,50, dividido por 1,50, que é RB. Tá certo? Então, fazendo essa continha, já tenho aqui o resultado, né? Um minutinho aqui, dá 6,25 vezes 10 a menos 8. Então, fazendo a continha, vai dar 6,25 vezes 10 a menos 8, Coulomb por metro. Essa aqui é a unidade. Okay? A quantidade de carga distribuída na mão. Certo? Então vejam que é um probleminha muito interessante, né? Muito bem feitinho, tá certo? Onde a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a parte matemática, os logaritmos, etc. E também, tá certo? Perceber quem é o maior potencial e o menor potencial. Tá bem? Bom, temos um item B do exercício
que diz o seguinte, olha, se colocarmos um terminal em 3,50 centímetros de distância do fio e outro a 1 centímetro mais próximo dele, sabe? Quer dizer, se eu colocar um terminal, se esse terminal eu subir 1 centímetro e esse também eu subir 1 centímetro, o que acontece, tá certo? Qual é a diferença de potencial que vai ser calculada, que vai ser obtida? Pergunta a ele, é a mesma? Tá certo? Nós vamos obter os mesmos 575 volts? Será que isso é verdade? Gente, é claro que não, né? Tá certo? Uma vez conhecida a densidade, tá? Basta vocês olharem aqui, ó. Observem essa expressão, tá certo? Se vocês têm a mesma densidade, né? Claro, esse número é uma constante, vai ficar mesmo. Se vocês alterarem esse logaritmo, se aqui passar a ser 3,5 e aqui 2,5, tá certo? Se essa razão teria que dar a mesma que essa, evidentemente que não dá, né? Tá certo? Uma razão não vai dar a mesma, automaticamente não teremos a mesma diferença de potencial. Como nós estamos nos deslocando para regiões que estão mais afastadas, tá certo? Da minha distribuição de carga, o potencial tende a diminuir, como a função logarítmica mostra aqui para a gente. Tá certo? Então, a consequência é a seguinte, né? Então, no item B, né, eu não vou fazer a continha, porque é reprisar tudo isso, tá certo? Então, nós vamos dizer o seguinte, né? Nós vamos dizer que não mede, tá certo? Então, as diferenças de potenciais serão diferentes, e a nova diferença de potencial, a nova dBp que a gente vai medir, né? Gostaria que depois vocês fizessem a conta, é direta, tá certo? É de 379 volts, tá bom? Para vocês conferirem aí, não? Mas é muito simples, vocês podem fazer tranquilamente, olha, vocês vão perceber que vocês vão mudar apenas essas duas grandezas, tá certo? Para finalizar, tem mais um itemzinho do exercício que diz assim, e se colocarmos, né, esse ponto aqui e o ponto B à mesma distância, porém 17 centímetros de distância dele. Gente, aí, é claro, nós estamos no item C, sobre a chamada superfície equipotencial, né? Ó, uma superfície equipotencial, tá certo? Facilmente nós podemos verificar isso. Eu tenho aqui a densidade de carga, tá bem? Se eu estiver a uma distância de 3,5 centímetros no meu ponto, deixa eu pôr aqui, né? Centímetros no meu ponto A e o meu ponto B, mesmo que uma distância longa, 17 centímetros, como ele diz, mas ele também está a 3,5 centímetros, certo? O meu RA e o meu RB são iguais. A razão deles dá 1, logaritmo de 1 é 0. Portanto, a diferença de potencial entre esse ponto e o ponto B é igual a 0. Vocês podem ver aqui. Certo? Se a diferença é igual a 0, nós estamos aqui sobre uma superfície equipotencial. Tá legal? Então, evidentemente, que o nosso potencial medido é igual a 0. Basta vocês olharem essa expressão, tá certo? E vocês vão verificar rapidamente, né? Que o logaritmo de 1 é 0. E aí, né, explicar fisicamente a superfície equipotencial, essa distância. Tá bom, moçada? Então, tá aí. Isso é um bom exercício, merece ser estudado e entendido. Exercício 23.3. Um próton de carga E 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs se move ao longo de uma linha reta de um ponto A até um ponto B no interior de um acelerador linear, sendo D igual a 0,50 metros a distância percorrida. O campo elétrico é uniforme ao longo dessa linha e possui módulo 1,5 vezes 10 a sétima volt por metro, no sentido de A para B. Determine a força sobre o próton, o trabalho realizado sobre ele pelo campo elétrico, a diferença de potencial VA menos VB. Bem, pessoal, então esse exercício 23.3 é um exercício que envolve o conceito de campo elétrico, potencial, força elétrica. Né? Nós temos então uma carga Q, tá certo? Sendo deslocada do ponto A para o ponto
ponto B, tá certo? E nós queremos, então, algumas informações. Então, no item A, tá certo? É dito que existe um campo elétrico na região, esse campo elétrico constante, certo? E ele é paralelo à direção X, ou seja, a direção de deslocamento dessa partícula. Claro que ele não fala explicitamente que é a direção X, mas ele fala que o movimento é unidimensional. Portanto, vou, evidentemente, considerar na direção X, tá certo? Bom, bastante simples, ele fala que o campo é constante, né? Nós temos a carga, então, pela lei de Coulomb, vocês sabem que a força é o produto, tá certo? Da carga vezes o campo elétrico. Né? Como é um movimento unidimensional e a carga é positiva, significa que a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Basta então nós colocarmos aqui os valores da carga e os valores do campo, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que a carga elétrica, né? Deixa eu pegar aqui o valor dela, né? Vale 1,6, que é a carga do próton, tá certo? Ele diz que é um próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, enquanto que o campo elétrico, certo? O valor do campo elétrico é 1,5 vezes 10 a sétima volt por metro. Perfeito? Então basta multiplicar os dois, né? A força elétrica então será 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica 1,5 vezes 10 a 7. Perfeito? Então, a força vai dar 2,4, certo? 2,4 vezes 10 a menos 12 newtons. Esse daqui é a força. Vejam que, embora na nossa escala, né, menos 12, 10 a menos 12, pareça ser uma força muito pequena, ela na verdade não é. Observem que o potencial, o campo elétrico é bastante intenso. Isso é uma força bastante grande, se vocês lembrarem que ela está sendo aplicada sobre um próton. Sabe? Só para vocês terem uma ideia, dividam isso aqui pela massa do próton, vocês teriam uma aceleração. Né? Então, vocês iam ver que a aceleração é monstruosa, sabe? Mas é um valor muito grande, né? Nessas condições aqui. Bem, então, item B. Item B, ele pede qual o trabalho realizado por essa força para deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. Então, o trabalho para deslocar uma partícula de A para B, como nós sabemos, tá certo? É dado pela integral do ponto A até o ponto B, do produto escalar da força pelo deslocamento. Tá? Bom, por que eu vou fazer isso? Vamos pegar dos primeiros princípios, né, da definição fundamental e chegar até o caso particular que nós estamos estudando aqui. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que o movimento é unidimensional. Se o movimento é unidimensional, F tem apenas a coordenada x e o meu dr limita-se também a x, tá certo? E como F tem o mesmo sentido do deslocamento, é dito aqui no exercício, né? Vocês vejam que o campo elétrico tem o sentido de A para B, como a carga é positiva, a força também tem o sentido de A para B. Então, essa integral aqui, para o nosso problema, limita-se a f de x, que é o próprio f que nós temos, dx, certo? Do ponto xa até o ponto xb. Legal? Aqui nós temos uma outra propriedade, bastante conhecida de vocês, que a força, por ser constante, pode sair fora da integral. E nós chegamos, então, ao famosa expressãozinha, né? Que é a força vezes o deslocamento. No nosso caso, deslocamento xb menos xa. Certo? Bem, é aquela velha história, certo? Que nós já conhecemos lá desde o ensino médio, que se a força é constante, né? Você tem o trabalho dado por força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, nesse caso, valendo. Perfeito? Como xb menos xa, o enunciado do exercício diz que é meio metro, tá certo? E a força é dada, nós temos então que o trabalho para deslocar a partícula vai ser 2,4 vezes 10 a menos 12 vezes meio, ou seja, 1,2 vezes 10 a menos 12 joules. Ok?
Muito bem. Observem que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, tá certo? O trabalho foi feito sobre a partícula, sobre o movimento dela. Portanto, a variação de energia cinética vai ser positiva também. Então, ela tende a acelerar. Perfeito? Bem, então essa daqui é o item B. O item C do exercício pede a diferença de potencial, né? Diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos achar aqui a DDP, certo? O exercício pede A menos B, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, não quero confundir vocês, né? Mas eu vou ainda manter a ideia de ponto final menos ponto inicial, né? Final menos inicial, tá bem? Então eu vou calcular B menos A, é assim que eu vou pensar em fazer, tá bem? Bem, como que nós podemos calcular isso, tá certo? Eu vou calcular a partir desse resultado, certo? É uma forma que eu acho bastante interessante e é uma forma também que aproveita e a gente pode ver a definição, certo? Então, a diferença de potencial foi definida a partir da energia, né? Então, vocês talvez devam lembrar que a diferença de potencial foi definida como sendo a variação da energia dividido por unidade de carga, certo? Essa é a definição, né, de potencial escalar. Então, a energia por unidade de carga é diferença de potencial. Maravilha? Então, se eu tenho a energia, como o meu sistema é conservativo, certo? Então, sistemas conservativos, né, nos levam à seguinte situação, que a diferença que o trabalho é menos a diferença de potencial, certo? Entre A e B, claro. O trabalho é menos a diferença de potencial. Como eu havia dito aqui, o trabalho é mais a variação de energia cinética para sistemas conservativos, menos a variação de energia potencial. Então, substituindo aqui, eu tenho direto, certo? Menos a variação do trabalho, né? De A para B, sobre o módulo da partícula aqui. Pronto, aqui. Esse valor eu tenho, a carga, né? É a do próton mesmo, né? Uma outra partícula, é a variação de potencial, então eu vou utilizar aqui a carga do próton e fazer essa continha, certo? Então vai ficar menos 1,2 vezes 10 a menos 12, né? Dividido pela carga do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Gostaria que vocês observassem que esse sinal negativo, tá certo? Refere-se que o potencial B menos A vai diminuir, tá certo? O potencial vai diminuir, né? Por quê? Porque a energia potencial elétrica diminuiu. O sinal negativo mostra isso. Perfeito, pessoal? Então pronto. Então isso aqui vai dar, veja, 12 dividido por 16, né? Dá 0,75, né? Vezes 10 a sétima. Legal? Então, põe um 10 aqui, tiro de lá, e eu vejo que a diferença de potencial, então, observe, né? VB menos VA é igual a menos, né? 7,5 vezes 10 a sexta. Correto? 10 a sexta, diferença de potencial, volto. Se vocês quiserem, né? Põe o Mi, né? Tá certo? Milhões de volts. Tá bom? Pronto. Então vejam que utilizei aqui duas definições, né? Eu procurei usar essa definição aqui, que eu acho bastante interessante, tá certo? Para que vocês pudessem então ver uma forma de se calcular isso aqui via energia. Bem? Então tá aí resolvidinho o exercício. Exercício 23.4. Um dipolo elétrico é constituído por duas cargas pontiformes Q1 mais 12 nanocoulombs e Q2 menos 12 nanocoulombs, sendo a distância entre elas igual a 10 centímetros. Calcule os potenciais nos pontos A, B e C, somando os potenciais produzidos pelas cargas individuais. Pessoal, temos aqui um exercício, 23.4, que ele pede para que a gente calcule potencial, sabe, em diferentes pontos
quando você tem um dipolo elétrico. Observem aqui, nós temos uma carga positiva, uma carga negativa, as duas têm o mesmo módulo, sabe? As duas possuem 12 nanocoulombs de intensidade de carga, sabe? Configuradas dessa forma. Então ele pede, né, que a gente calcule o potencial escalar no ponto A, no ponto B e no ponto C. Então eu me adiantei um pouquinho, coloquei aqui as cotas, né? Certo? Então, do ponto A até a carga positiva são 6 centímetros, do ponto A até a carga negativa 4 centímetros, o ponto B fica a 4 centímetros dessa carga, e lá em cima o ponto C, certo? 13 centímetros de cada um. Né? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, então, né, o potencial no ponto A, certo? Então, vamos escrever aqui, potencial escalar, né, no ponto A. No ponto A. Legal? Bem, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o fato de que o potencial elétrico, né, então, o potencial escalar elétrico, é uma grandeza escalar. E por ser uma grandeza escalar, ela pode ser sobreposta, somada, obedece então ao princípio de superposição. Então, de uma forma geral, o potencial do ponto A vai ser igual a 1 sobre 4πε0, certo? A soma, né, de 1 até n, né, de todas as cargas, dividido pela distância da posição que elas se encontram até a posição onde estamos querendo calcular o potencial. No nosso caso, nós temos duas cargas apenas, como vocês estão vendo aqui, né? O meu I é de 1 até 2, mas é claro que nós poderíamos ter outras distribuições, sabe? Por isso essa é uma forma absolutamente geral. Então, particularizando para o nosso caso, eu vou ter o potencial do ponto A, então vai ser 1 sobre 4πε0, vou fazer com um pouquinho de detalhe aqui, para que nós tenhamos então o exercício pronto, né? A carga mais Q sobre a distância que vai dela até o ponto, portanto x1, sabe? Mais a carga menos Q sobre a distância que vai dela até o ponto, ou seja, x2. Tá bem? Então essa é a parte escalar do potencial. Então, como as cargas têm o mesmo módulo, eu posso tirá-las aqui, ficaria Q sobre 4πε0, né? 1 sobre x1 menos 1 sobre x2. Para calcular, basta agora substituir os valores numéricos. Então, numericamente, eu vou ter 9 vezes 10 a nona, constante, vezes a carga, que é 12 vezes 10 a menos 9, 12 nanocoulombs. Tá? E aqui eu tenho 6 centímetros, que é x1. Observe, 6 centímetros. Então, eu tenho 1 sobre 6 vezes 10 a menos 2, menos 1 sobre 4 vezes 10 a menos 2. Legal? Há uma simplificaçãozinha aqui, para que a gente possa fazer, certo? Eu vou continuar o exercício aqui em cima. Vamos ver, vai ser 9 vezes 12, certo? Aparece aqui um 10 ao quadrado, certo? E vai ficar 1/6 menos 1/4. Perfeito, pessoal? Então, resolvendo isso, 9 vezes 12 vezes 10 ao quadrado, certo? 4 menos 6 sobre 24. Legal? 4 menos 6 a 2 sobre 12, vai cancelar tudo isso, portanto, o potencial do ponto A vai ser 9 vezes 100, com sinalzinho negativo, menos 900 volts. Perfeito? Então, esse daqui é o potencial no ponto A, menos 900 volts. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer a mesma coisa, né, no ponto B. Certo? Então, ponto B. Moçada, igual, né? Não há diferença, sabe? Tudo isso daqui vale do mesmo jeito,
A única coisa que nós temos que tomar cuidado agora são as distâncias, sabe? É esse o cuidado. Então, tá? Analogamente, tá? O potencial no ponto B ficaríamos com Q sobre 4πy0. Observe que eu já estou, né, me adiantando um pouquinho. Né? A carga positiva está a uma distância, a carga positiva, né, está a distância x3, correto? Então fica 1 sobre x3, enquanto que a carga negativa está a uma distância x2 mais x1 mais x3, correto? Né? Então vamos colocar aqui a soma delas, né? Bem, aliás, poderíamos até substituir aqui os valores, tá? Então, ficaria aqui x1 mais x2 mais x3, né? Só para deixar formal. Então, fazendo a continha, 9 vezes 10 a nona, tá? 12 vezes 10 a menos 9, né? Novamente, eu tenho 10 ao quadrado aqui, e o x3 vale 4, certo? Menos 10 ao quadrado, vamos fazer a continha, né? Daqui até aqui tem 10, 10 mais 4, 14, certo? Muito bem. Então pronto, né? Tá feita a conta, né? Então, simplifica, 10 a menos 9, faz a continha novamente, e nós vamos ter o seguinte valor, né? Essa continha já fiz, vou dar uma olhadinha aqui, o resultado dela, certo? Vai dar 1,93, tá certo? Então vai dar 1,93 vezes 10 a segunda volts. Então, está aqui o resultado, certo? Bastante simples, né? É a mesma coisa que foi feito aqui, né? Tinha o mínimo múltiplo comum, certo? Nós vamos economizar um tempinho aí. Pronto. Então eu tenho aqui o potencial no ponto B, certo? Bom, finalmente ele pede o potencial no ponto C. Legal? No ponto C, pessoal, eu vou até reproduzir o desenho aqui para que fique bem claro para vocês esse resultado, tá bom? Ó, então eu vou pôr aqui a carga mais Q, certo? Aqui eu vou pôr a carga menos Q, né? E o potencial no ponto C está no ponto médio aqui. Como sabemos que ele está no ponto médio? Porque ele diz que a distância daqui até o ponto C são 13 centímetros, daqui até o ponto C são 13 centímetros, e esse ponto aqui é o ponto médio, né? Então eu tenho 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Moçada, como depende apenas da distância entre a carga e o ponto onde ele está sendo medido, tá certo? E as distâncias são iguais, imediatamente nós observamos que o potencial no ponto C é igual a zero. Perfeito? Quer dizer, o potencial fornecido pela carga, potencial escalar, né? Pela carga positiva, é compensado pelo potencial da carga negativa, e o total dele é zero. Essa posição, eu gostaria que vocês reparassem, seria interessante vocês perceberem que em qualquer ponto dessa linha mediana aqui, ó, qualquer ponto, o potencial é nulo, qualquer que seja o ponto que vocês escolherem aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de superfície equipotencial. Bem, então tá aí, resolvendo um problema bastante simples, apenas numérico, para que vocês, para que a gente use, na verdade, essa definição, né? Aqui está o objetivo do exercício, né? Usar essa definiçãozinha aqui. É isso. Exercício 23.5. Calcule a energia potencial associada à carga pontiforme 4 nanocoulombs quando ela é colocada nos pontos A, B e C indicados na figura. Gente, o exercício 23.5 é uma continuação natural daquele que nós acabamos de discutir, sabe? Inclusive a configuração é a mesma, né? E ele pede para que a gente calcule qual é a energia eletrostática associada a uma carga Q de 4 nanocoulombs, tá certo? 4 vezes 10 a menos 9 coulombs,
né, no ponto A, no ponto B e no ponto C, como nós havíamos calculado, né, no exercício anterior. Perfeito? Bem, então, novamente, é um exercício de fundamento, apenas para que a gente possa ter a oportunidade de manipular um pouquinho essas definições iniciais, correto? E é justamente isso, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar como é que trabalha, tá certo? A nossa expressãozinha que associa energia com potencial, tá? Então eu tenho, vamos relembrar rapidamente, né? Uma definição, tá certo? Na qual nós vimos, tá certo? Que o potencial pode ser definido como sendo a energia no ponto dividido pela quantidade de carga, por unidade de carga, digamos assim, né? Mas a forma mais correta de nós lermos isso é o potencial no ponto é a energia no ponto dividido por unidade de carga. Dessa forma que a gente utiliza essa definição. Tá? Então é claro, evidentemente, que se eu quero a energia, basta fazer essa conta aqui. Né? Então, a energia eletrostática no ponto R nada mais é do que a quantidade de carga vezes o potencial no ponto R. Tá? No ponto B, nós havíamos, nos pontos A, B e C, nós já havíamos calculado isso, e é justamente isso que nós vamos fazer, tá certo? Utilizar essa definição e pegar o resultado que nós já havíamos obtido. Então, no caso, no ponto A, o potencial no ponto A, vamos lembrar, foi de menos 900 volts. Legal? Então, a energia eletrostática no ponto A vai ser menos, atenção, né? O sinal vai aparecer aí, 4 vezes 10 a menos 9, vezes 900. Perfeito? Então, eu tenho aqui menos 36 vezes 10, né, a menos 7. Ou, se vocês quiserem, em notação científica, 3,6 vezes 10 a menos, aqui, o que nós temos aqui, né? 10 a menos 6, certo? Já. Perfeito? Então, essa daqui é a nossa energia, correto? No ponto A. No ponto B, a mesma coisa. Certo? Então, no ponto B, né, vamos lembrar apenas que o nosso potencial no ponto B foi 1,93 vezes 10 a terceira, né, volt. Certo? Então, basta fazer a continha também. Legal? A energia no ponto B, só que agora ela é positiva. Né? É Q vezes VB, né? Ou seja, 4 vezes 10 a menos 9, que multiplica 1,93 vezes 10 a terceira. Né? Então, a energia no ponto B, deixa eu pegar aqui a colinha, né, para ver qual é o resultado, dá 7,72, 7,72 vezes 10 a menos 6 joules. Legal? E no ponto C, né, nós havíamos visto, né, eu comentei com vocês acerca daquela simetria no nosso probleminha aqui. Como as distâncias são iguais, as cargas que geraram aquele potencial têm sinais opostos e mesmo módulo, portanto o potencial no ponto C era zero, o que implica que a energia eletrostática naquele ponto é zero. Tá legal? Então está aqui a solução do exercício, apenas complementar, né? Ele poderia ser até mais um item do exercício anterior. Bem, então, o objetivo aqui fica claro, né? A utilização da relação entre energia e potencial. Perfeito? Então é isso.